está conosco Cristiane Beira para nos falar sobre o autoconhecimento. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem que tem por título Aprendi. Existe no homem uma dificuldade muito grande no que se refere ao tempo de convívio consigo mesmo, o que dificulta o seu autoconhecimento. A necessidade de preencher padrões sociais muitas vezes impede a sua realização interna. Qual é a proposta do autoconhecimento? Seria livrar-se daquilo que incomoda? Até onde pode contribuir no crescimento individual? Vamos conversar com Cristiane Beira sobre este assunto depois do Momento Espírita. Um dia desses, enquanto aguardava a vez na sala de espera, percebi solta entre as revistas uma folha de papel. A curiosidade fez com que a tomasse para ler o que estava escrito. Era uma bela mensagem que alguém havia escrito. O título era interessante e curioso. Aprendi. Dizia mais ou menos o seguinte: aprendi que não posso exigir o amor de ninguém. Posso apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter paciência para que a vida faça o resto. Aprendi que não importa o quanto certas coisas sejam importantes para mim. Tem gente que não dá a mínima e eu jamais conseguirei convencê-las. Aprendi que posso passar anos construindo uma verdade e destruí-la em apenas alguns segundos. Que posso usar meu charme por apenas 15 minutos. Depois disso, preciso saber do que estou falando. Eu aprendi que posso fazer algo em 1 minuto e ter que responder por isso o resto da vida. Que por mais que se corte um pão em fatias, esse pão continua tendo 2 faces. E o mesmo vale para tudo o que cortamos em nosso caminho. Aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que quero ser e devo ter paciência. Mas aprendi também que posso ir além dos limites que eu próprio coloquei. Aprendi que preciso escolher entre controlar meus pensamentos ou ser controlado por eles. Que os heróis são pessoas que fazem o que acham que devem fazer naquele momento, independentemente do medo que sentem. Aprendi que perdoar exige muita prática. Que há muita gente que gosta de mim, mas não consegue expressar isso. Aprendi que nos momentos mais difíceis, a ajuda veio justamente daquela pessoa que eu achava que iria tentar piorar as coisas. Aprendi que posso ficar furioso, tenho o direito de me irritar, mas não tenho o direito de ser cruel. Que jamais posso dizer a uma criança que seus sonhos são impossíveis, pois seria uma tragédia para o mundo se eu conseguisse convencê-la disso. Eu aprendi que meu melhor amigo vai me machucar de vez em quando e que eu tenho que me acostumar com isso. Que não é o bastante ser perdoado pelos outros. Eu preciso me perdoar primeiro. Aprendi que não importa o quanto meu coração esteja sofrendo, o mundo não vai parar por causa disso. Eu aprendi que as circunstâncias de minha infância são responsáveis pelo que eu sou, mas não pelas escolhas que eu faço quando adulto. Aprendi que numa briga eu preciso escolher de que lado estou, mesmo quando não quero me envolver. Que quando 2 pessoas discutem, não significa que elas se odeiem. E que quando 2 pessoas não discutem, não significa que elas se amem. Aprendi que por mais que eu queira proteger os meus filhos, eles vão se machucar, e eu também. Isso faz parte da vida. Aprendi que a minha existência pode mudar para sempre em poucas horas, por causa de gente que eu nunca vi antes. Aprendi também que diplomas na parede
não me fazem mais respeitável ou mais sábio. Aprendi que as palavras de amor perdem o sentido quando usadas sem critério, e que amigos não são apenas para guardar no fundo do peito, mas para mostrar que são amigos. Aprendi que certas pessoas vão embora da nossa vida de qualquer maneira, mesmo que desejemos retê-las para sempre. Aprendi, afinal, que é difícil traçar uma linha entre ser gentil, não ferir as pessoas e saber lutar pelas coisas em que acredito. A mensagem é significativa e sua autoria é atribuída a William Shakespeare. Nós poderíamos simplesmente lê-la e guardá-la na memória, mas preferimos dividi-la com você. Porque uma coisa nós também aprendemos: o que é bom deve ser divulgado. Esta mensagem tem como título Aprendi e está no CD Momento Espírita número 10. Cristiane Beira, palestrante espírita da cidade de Amparo, São Paulo, é nossa convidada. Vamos falar sobre o autoconhecimento. Olá, Cristiane, é uma alegria muito grande para nós ter você no programa hoje. Obrigada, Ivone, o prazer é todo meu. A evolução da tecnologia tem como objetivo facilitar a vida das pessoas, nos oportunizando mais tempo para nós mesmos. Mas não é isso que acontece, não é? É verdade. Talvez seja porque ainda é um recurso novo e nós precisamos nos apropriar mais das suas facilidades, mas também compreender as responsabilidades que traz junto essa nova fase. Então, também acredito que precisamos repensar um pouco a forma como estamos utilizando a tecnologia nos dias atuais. Dá a impressão que a gente preenche o tempo com outras coisas que não seriam tão necessárias, né? Mas a sociedade tem levado as pessoas a lugares em que nem sempre elas gostariam de estar. A que atribuir esse deixar-se levar? Acredito que dois fatores nós poderíamos trazer para essa conversa. Um deles é esse pensamento acelerado. Muitas vezes nós, ao invés de buscarmos metodologias ou instrumentos de realmente acerenar a nossa mente, nós procuramos fugir daquilo que nos acelera. E algumas vezes a fuga acontece por meio da tecnologia. É como se desligássemos do mundo, ou como se tentássemos desligar o mundo, fazendo essa imersão em algo que nos amortece. E deixamos de escolher, porque poderíamos tomar a decisão. Há tantas outras coisas que poderiam nos acalmar, nos acerenar a mente, mas, no entanto, parece que não temos ainda as rédeas em nossas mãos. Outro ponto que poderíamos pensar é que, quando eu converso com as crianças e com os jovens a respeito desse tema que você levantou, Ivone, eu costumo trazer para eles uma passagem da história da Alice no País das Maravilhas, em que ela, se deparando com um lugar novo e desconhecido e não sabendo se locomover naquele lugar, ela percebe que haviam vários caminhos. E nesse trecho, em dúvida, ela percebe também que tinha um gato, aquele gato estranho, colorido, interessante, em cima de uma árvore. E pergunta a ele, para onde que vai esse caminho, ou para onde vão esses caminhos? E ele, muito inteligente, responde, me diga você, para onde você deseja ir? E ela pensa, bem, na verdade eu não sei. E ele responde sabiamente, para quem não sabe onde vai, onde deseja ir, qualquer caminho serve, fique à vontade. Talvez esse também seja um ponto que precisamos reavaliar em nossas vidas, né? Para onde desejamos ir? Qual o nosso sentido de vida? Se não soubermos responder essa pergunta, pode ser que venhamos a nos perder pelo caminho. Com certeza, é muito importante nós termos metas na vida, né? Objetivos a serem atingidos. Exatamente. Mas as pessoas, principalmente o jovem,
tem a necessidade de ser aceito no grupo, não é? Isto preenche as suas carências. Quando nós conversamos sobre o jovem, há muitas necessidades que a juventude requer. E eu costumo dizer que espera-se muito do jovem, e nós, como adultos, de referência na vida deles, pais, mães e educadores, não temos nos perguntado qual o nosso papel perante essa juventude. Eles talvez estejam compensando algumas questões, algumas carências, na tentativa de encontrar essas respostas no grupo. Faz parte essa busca do grupo social. Quando o desenvolvimento da psique acontece de forma natural e saudável, é esperado que ele faça esse movimento, em que ele rompa de uma maneira figurada com a família, porque é o momento em que ele inicia esse processo de inserção na sociedade. Então, espera-se que o jovem passe, sim, algumas vezes, o grupo social à frente da família, pelo menos durante essa passagem. O que tem acontecido é que alguns ruídos nessa mensagem estão talvez maiores do que o processo natural. Ele não esteja indo buscar a sua individualidade, que é o que se espera nessa nova fase de convívio mais social do que dentro da própria família. Talvez ele esteja indo buscar compensações e não em busca de firmar o seu si mesmo. Talvez aí seja um ponto para a gente avaliar. Por quê? Que fase que não foi adequada? O que faltou? O que sobrou? Porque se ele fizer esse caminho, nada vai ser ruim, não vai ser ruim. Vai ser uma coisa interessante. O que a família está deixando de dar para ele. Exatamente, seria isso, as né? figuras que são referência. E realmente a pessoa, como você está colocando, o jovem, ele precisa assumir essa individualidade. Mas por que será que é tão difícil, né, ele assumir essa individualidade? Ele é muito influenciável pelo meio. Seria a falta de autoconhecimento, Cristiane? Talvez antes dessa fase de autoconhecimento, quando ele parte para essa fase nova da vida dele, em busca do si mesmo, ele começa a sair para a sociedade, é aí que ele realmente dá os primeiros passos em busca do autoconhecimento. Até nesse momento, ainda que tenha um pouco, porque o autoconhecimento acho que faz parte da vida e não dá para dividir em fases, mas para ficar mais fácil da gente entender, durante essa primeira infância e essa primeira fase da adolescência, ele mais está se encharcando do que se conhecendo. É como se ele estivesse desenvolvendo uma estrutura interna. E essa estrutura interna, ela é feita baseada em espelhamento dos pais. Ele incorpora funções, elementos da mãe, elementos do pai, ou das figuras que fazem às vezes da mãe e do pai. E num determinado ponto ele começa a criar a sua individualidade a partir daquilo que ele preencheu. Então, se essa estrutura ela é sólida, quando ele sai para a sociedade, ainda que haja, como é natural que se haja, certas experimentações, a estrutura firme garante que ele não sucumba. Mas quando essa estrutura não foi adequadamente construída, quando não tem o que a gente chama na psicologia desse ego estruturante, ele pode vir a derrapar por não saber ou por não ter condições e passar do limite, acabando por cair em uma ou outra questão que não seja saudável. O autoconhecimento, ele é muito importante, né? Mas ao mesmo tempo é muito difícil. Por que dessa dificuldade em autoconhecer-se? Justamente porque a nossa sociedade ou a nossa cultura, talvez a ocidental em especial, ela dê pouca ênfase às atividades que nos levam ao autoconhecimento. Quando a gente estimula demais, por exemplo, o intelecto em detrimento da emoção, que é o que a nossa educação hoje estabelece, a gente tem um conteúdo curricular que tem por objetivo esse desenvolvimento cognitivo ou intelectual. E
somente agora, há pouco tempo, é que as questões emocionais, os sentimentos, a intuição e outras inteligências artísticas e esportivas estão começando a ser consideradas. O autoconhecimento, ele requer uma busca de conteúdos internos. É preciso uma viagem para dentro de si, que de certa forma causa um pouco de afastamento do grupo social. Mas não é isso que se prega. Cada vez mais a gente vê o quanto é forte a insistência, os convites, as tendências para viver o mundo de fora, para estar sempre ocupado, para correr atrás das coisas. Não sobra tempo para mergulhar para dentro. Exatamente. Inclusive, nós observamos que o indivíduo vive em conflito para atender os padrões sociais, como, por exemplo, beber socialmente. O jovem se depara com essa situação no grupo, né? E viver de acordo com seus princípios. Aí vem a questão que você bem colocou da família. Como que nós podemos agir diante de uma situação dessa? Como que o jovem pode agir, a família? Duas coisas a gente poderia falar. Uma é que se a família tiver condições e compreender a importância das outras áreas, além da cognitiva e além de preencher os padrões sociais, por que não começar com atividades que levam o jovem para dentro de si? Lá nesse núcleo educacional CEPI, onde eu sou voluntária, nós começamos há algum tempo um trabalho com todas as quase 700 crianças de praticar diariamente técnicas do que a gente chama hoje de mindfulness, que nada mais é do que uma meditação direcionada para o si mesmo, para a atenção plena, para o autoconhecimento, para a sensação do seu próprio corpo, para uma vistoria das próprias sensações. Por que não trazer essas atividades também para os nossos filhos? Seria de grande valia. E uma outra questão que a gente precisa desenvolver são os laços afetivos no sentido de muita conversa. Porque às vezes a gente vive grudado com os filhos e a gente faz 1000 declarações de amor, eles sentem-se amados. Mas uma das formas da gente demonstrar o amor são palavras, por meio de conversas. E para isso a gente precisa de tempo, que é isso que a gente tem hoje em dia dificuldade, né? Tempo ocioso para a gente sentar e bater papo, para eles saberem o que a gente pensa, para eles compreenderem as nossas próprias questões, nosso próprio passado, nossos sonhos. Então, quando se cria um canal, e isso começa desde do ventre, quando se cria esse canal de diálogo, isso colabora muito para que naqueles momentos de dificuldade, de conflitos e de dúvidas, eles já tenham esse costume e possam vir também se consultar com a gente. Certo. Não para que a gente diga o que fazer, mas para que eles se sintam acolhidos e fortalecidos para cavar o próprio caminho. Certo, nunca perdendo a postura de paz, né? Sim. Mas de que forma a doutrina espírita pode contribuir para o fortalecimento e na definição das posições? Sim, eu acho que, trazendo um pouco de Jung, um dos pontos que eu mais admiro, esse grande pensador, pesquisador, filósofo, né, psicólogo que foi a ousadia dele naquela época, assim como Kardec, porque foram quase que contemporâneos, dele afirmar que a psique, ela é por conta, e por mais que gostemos ou não, ele afirma, religiosa, no sentido de não ter uma religião, mas de praticar a transcendência. Então, independente do que nós pensamos ou das crenças que nós professamos, o indivíduo, para ele ter equilíbrio como um ser integral, é preciso que a gente leve em consideração a forma como ele tem praticado a sua transcendência. Então, por aí, independente de religião, a família que deseja oferecer oportunidade para os seus filhos de se desenvolver em todas as áreas e poderem depois adquirir essa plenitude, que acho que é o que todos nós desejamos para os nossos filhos, não há como passar sem trazer uma religião ou uma religiosidade para a questão. E no nosso caso, que somos espíritas,
O Espiritismo, ele, além de promover essa conexão com o sagrado, com o que é transcendente, a conexão entre filhos de Deus com Deus, ele também nos oferece o pensamento lógico. É uma facilidade para a gente enquanto pais educadores, porque nós vamos ter as respostas que os nossos filhos, que são questionadores e devem ser, vão nos apresentar. Então, acho que o Espiritismo é um instrumento valioso para nós enquanto pais, enquanto educadores, porque ele nos permite o debate, o diálogo. E nós poderíamos associar essa fala, essas colocações que estamos fazendo ao ensinamento de Jesus, quando ele diz: seja o seu falar sim, sim, não, não. Sim, acho que o Espiritismo contribui muito para isso, porque ao oferecer essa oportunidade de debate, em que a gente pode se perguntar e pode perguntar e nessa discussão, nesse diálogo, nós construímos nosso pensamento, isso nos dá segurança para que no momento, voltando agora para a juventude, em que os nossos jovens sejam questionados ou sejam testados ou sofram qualquer tipo de convite não muito adequado, eles tenham essa estrutura para dizer o sim, sim e o não, não, porque eles terão argumentos para apresentar. Realmente essa seria uma consequência muito interessante no processo. E isso é muito importante na vivência, na vivência de forma geral, tanto do jovem quanto dos pais, né? Que a gente tenha os filhos, pelo menos, possam sentir essa postura dos pais, né? Sim. Essa postura. E nós sabemos que a nossa vida, ela é pautada em escolhas. E normalmente há muita dificuldade em se escolher, não é, Cristiane? A prece, ela poderia nos ajudar efetivamente a fazermos as melhores escolhas em nossa vida? Não há dúvida quanto a isso. Até porque a oração é uma das formas que nós temos de conexão, além de conectarmos conosco mesmo, para podermos acessar nossos próprios conteúdos. E no momento em que nós voltamos nossa atenção para dentro, a gente permite que a mente serene e vá em busca da melhor resposta. Nós temos muitas respostas dentro da gente, mas no automatismo do dia a dia, na correria, nesse pensamento acelerado, muitas vezes não damos condição do melhor de nós mesmos brotar. E do lado disso, e talvez maior do que isso, é a conexão com o que transcende, com Deus, com o divino, com o sagrado. A sintonia, né? A sintonia com os benfeitores espirituais. Quer dizer, nós abrimos todo um campo que começa dentro da gente e se amplia para esse mundo superior e podemos fazer um acesso muito mais profundo para as nossas escolhas. E a gente observa que nem sempre a prece é buscada, né, pelas pessoas como esse instrumento que nós temos em nossa mão para nos auxiliar. Concordo plenamente. Por isso que eu volto a dizer que aqui no Ocidente nós precisamos retomar alguns hábitos. O Oriente tem mais facilidade porque culturalmente ele nunca deixou esse sagrado, esse momento para a conexão com o divino. E nós do Ocidente, com essa onda consumista e correria que todos nós sabemos que vivemos, precisamos cavar mais espaços. Realmente é uma questão cultural e se não prestarmos atenção, somos engolidos. E isso pode começar em casa, pelo exemplo dos pais, praticando realmente a oração, conversando com os filhos a respeito dos benefícios que esse momento é tão importante, né, para o nosso dia a dia. Já ir habituando desde criança. Exatamente. Né? Cristiane, nós agradecemos a sua participação. Desejamos tê-la muito em breve conosco. Muito obrigado, vai ser um prazer. Agradecemos a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.